se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Ele está falando aqui que o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito está vivo por causa que o Senhor é a vida. Então, primeiro é o espiritual, depois o material. Tudo surgiu, tudo foi feito pelo Espírito primeiro. Então, é o Espírito vivificante. Jesus é um Espírito vivificante. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que transforma. É o Espírito que faz coisas novas. É o Espírito que livra do mal, que tira toda a tristeza, né? Aonde há o Espírito Santo, a tristeza salta de alegria. Então, ele é esse Espírito vivificante que transforma aquilo que não é para aquilo que deve ser. É o Espírito da vida. Quem tem Jesus, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem a vida. Então, Jesus é o Espírito vivificante. Onde tiver morto, ele ressuscita. Ele ressuscita. Tem tristeza, ele alegra. Tem coisas impossíveis, ele é o Deus do possível. Para ele não há nada impossível. Ele é o Deus que transforma a morte em vida, a injustiça em justiça, as trevas em luz, a morte em vida. Então, se você for verificar nas Escrituras, está lá: e vivifica-me no teu caminho. O caminho de Deus é o caminho da vida. Foi isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e ele deixa o Espírito, é o Espírito vivificante, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse Espírito vivificará os nossos corpos mortais. Então ele vem dar vida, ele vem transformar aquilo que era morto em vida. E ele prossegue aqui: vivifica-me por tua justiça. Quer dizer, ele vem nos capacitar a ser pessoas melhores, pessoas capazes de realizar as obras de Deus. Que a tua palavra me vivifica. É a palavra de Deus que traz vida, e a palavra que está no Espírito, ela é que traz a vida. Vivifica-me segundo os teus juízos. Vivifica o Espírito, e ou vivificar o coração. O Filho vivifica. Então, vivificar é dar vida. Aquilo que você não tem esperança, aquilo que você não pode fazer, ele vem e faz. É como ele fez com o filho da viúva. O filho da viúva morto, acabou a esperança dele, a esperança dela, que ele era a fonte de sustento, de amparo da sua mãe, mas ele morre, então ali acabou a esperança. E Jesus vem e para o funeral e ressuscita aquele morto. Então ele é o Espírito que ressuscita, ele é o Espírito que vivifica, ele é que transforma. Quer dizer, aquilo que você não tem esperança, ele vai te dar a esperança. Aquilo que você vê que não é capaz, ele é capaz de fazer. Ele muda a situação, né? Então, Lázaro morto, com 4 dias, não havia esperança nenhuma, não havia lógica humana nenhuma para que ele viesse à vida, né? A irmã dele falou: ele vai ser ressuscitado no juízo, né? Quando o Senhor completar sua obra, na ressurreição dos mortos. Jesus então vai lá e ressuscita ele, mostrando que ele é
o Senhor da vida. É Ele que te dá vida, é Ele que te dá esperança, é Ele que te dá fôlego, é Ele que te faz apto a esperar nele e a concretizar nele aquilo que não pode ser. A lógica humana vê entraves e impossibilidades, mas como Ele é o Espírito vivificante e você é guiado pelo Espírito de Deus, então você tem toda a possibilidade de transformar aquilo que não é na sua vida, aquilo que te prejudica, aquilo que te trava, aquilo que tira de você a esperança, aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz lamentar. Ele vem, né? Ele vem e Ele é o Espírito que dá vida, Ele é o Espírito vivificante. É isso que ele fala: se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. Ele é o Senhor da vida, é Ele que te deu a vida. Ele teceu os nossos ossos de forma assombrosa no ventre da nossa mãe. Então todos nós andávamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Todos nós éramos condenados, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, sendo um Espírito vivificante, quando você o recebe, você nasce de novo. Por isso que Ele fala do novo nascimento. É uma nova oportunidade, é o reerguer do homem que está morto espiritualmente para aquele homem que agora é vivificado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, e ele se torna o que? Filho de Deus. Ele faz filho de Deus, e sendo filho de Deus, ele é feito herdeiro de Deus. Então, toda a obra, então, é pelo Espírito. É o Espírito que gera todas as coisas, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que executa, é o Espírito que faz. Não sei como você chegou aqui hoje, nessa noite, né? Vendo muitos medos na sua vida, vendo muitas impossibilidades, muitas coisas desajustadas, mas eu quero te dizer, se você for guiado pelo Espírito de Deus, deixa-se guiar pelo Espírito de Deus. Ele diz aqui: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, o que é cogitar nas obras da carne? O que é cogitar, inclinar para a carne? São os desejos desenfreados do homem, né? Você vê aí nesses dias aí, fala-se do carnaval. O que é? Fala, liberou geral, você pode fazer tudo que você quiser, né? E você vê que a pessoa extravasa ali as vontades dele, as vontades da carne, os seus desejos desenfreados. Quer dizer, tira todos os freios, tira todas as disciplinas, e ele passa ali um momento de que está tudo liberado. Quer dizer, não tem disciplina nenhuma, não tem regra nenhuma. A regra agora é satisfazer os seus prazeres, né? A palavra de Deus diz: amigo dos prazeres, e que se faz inimigo de Deus. Então, Ele nos criou para, em obediência aos seus estatutos, viver de forma regrada, viver de forma disciplinada e ser guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, sendo o Espírito vivificante, é o Espírito da vida, é o Espírito do amor, porque Deus é amor, porque os desejos desenfreados do homem, ele gera problemas tanto para si como para os seus semelhantes, como para as outras pessoas, as suas famílias. É tempo agora, passado esses dias, de as pessoas chorarem e lamentarem, mas não estavam rindo, não? Mas no Espírito Santo, no Espírito vivificante, a eterna alegria, a paz e gozo, a eterna alegria, a regozijo. Então,
nós paramos com muitos obstáculos na nossa vida, mas se somos guiados pelo Espírito, o Espírito da vida, ele vai dar saída para nós. Então é preciso ter intimidade com Ele, né? Buscando a Ele de toda forma, usando aí todas as formas que a palavra de Deus nos ensina, nos consagrando a nossa vida, meditando a palavra de dia e de noite e sendo aí dependente dele, porque Ele é um Espírito que fala. O Espírito Santo é o Espírito que fala. Ele fala, ele ouve, ele tem sentimentos, ele ensina e nos faz lembrar de tudo que nos ensinou. Então, sendo ele o Espírito vivificante, estávamos nós todos mortos, nossos delitos e pecados, mas ele deu a nós um novo nascimento. Foi o que ele disse para Nicodemos. Não te espante de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Então é o Espírito de Deus, é o Espírito que gera a vida. Jesus veio, Ele é o Senhor da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você encontrou ao Senhor, encontrou sua palavra e passa a receber o Espírito de Deus, então você foi feito de novo. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Você agora é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é invisível, mas ele vai te direcionar na sua vida. Você vai saber o que está de acordo com Deus e o que não está de acordo com Deus. E ele vai gerar vida, ele vai gerar paz, ele vai gerar alegria, ele vai gerar triunfo, ele vai gerar vitória, ele vai gerar saída em toda e qualquer situação. É o mesmo Espírito que deu escape a Daniel na cova dos leões, enquanto os leões ali estavam famintos, desejosos de carne, né? Mas vai ali Daniel e está ali o Espírito do Senhor está sobre ele e ele tem livramento. É o mesmo Espírito que livrou Ananias, Azarias e Misael, cujos nomes foram mudados para a Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram livres do fogo, da fornalha, né? Sobremaneira acesa. É esse Espírito que abriu o mar para o povo passar, abriu o rio para o povo passar. Olha bem, é algo sobrenatural, é algo que a nossa mente não pode alcançar, mas pela fé você alcança, porque você recebeu o Espírito de Deus e você sabe que esse Espírito pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Então deixa-se guiar pelo Espírito de Deus. Ele diz aqui: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8 aí, que nós estávamos meditando sobre ele. Quer dizer, não há condenação. Não há condenação, porque Jesus pagou todo o preço de condenação que havia sobre aqueles que nele crê. E ele prossegue, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, a palavra de Deus fala da segunda morte, né? Mas você não vai passar pela segunda morte, porque o Espírito da vida é o Espírito que te ressuscita e que te dá vida e vida eterna. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado. Por isso os homens passam pela morte, mas a morte não vai detê-los, porque o Espírito da vida vai gerar essa vida neles, vão dar vida neles, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a palavra
o Espírito que Deus nos deu é o Espírito vivificante. Aquilo que você acha que não é capaz, que não é possível na sua vida, ele é o Espírito vivificante. Ele te dá a esperança, ele torna eficaz coisas que parecem você impossível de acontecer, de realizar. Passa a ser possível agora todas as coisas. Aquilo que você vê dificuldade passa a ser fácil. Aquilo que você vê que é complicado, está complicado, passa a ser descomplicado, porque você é guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Passa a esperar nele, passa a ser guiado por ele, passa a ter esperança nele, passa a colocar a sua confiança nele. A nossa confiança deve estar em Deus e não nas coisas terrenas. Ele fala assim: busque as coisas lá do alto e não das que são daqui de baixo. O que está no alto? O Espírito. Então, nós devemos andar pelo Espírito, ser guiados pelo Espírito, porque os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. São filhos de Deus. E o único quem outorgou, quem deu esse Espírito para nós, ele passou pela mesma experiência, que é Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia de entre os mortos. Coisa impossível, e que onde ele passou, onde ele passa, onde ele atua, ele gera vida. O barco estava para naufragar, acossado por rijos ventos, e as ondas batiam contra o barco para afundá-lo. E os discípulos ali, eles sobressaltados, eles acordam Jesus, falam: Jesus, nós estamos sendo naufragados, né? Então Jesus fala: homens de pequena fé, olhem para o alto, olhem para o Espírito que vem sobre vocês, que ainda virá sobre vocês, para dar vida para vocês. E ele ordena ao mar e ao vento, e eles lhe obedecem. Olha bem, né? Então o Espírito que transforma, o Espírito que transforma, o Espírito que dá direção, o Espírito que dá livramento. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito vivificante. Está doente, ele vem dar a cura. Está com medo, ele vem te dar ousadia. Dá ousadia, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Mas isso é necessário ter intimidade com ele, é crer na palavra dele, crer na palavra, é crer em Jesus Cristo, crendo na palavra e meditando na palavra até ela te consumir, até ela virar o principal da sua vida, a razão do seu viver, a direção dos teus caminhos. O Espírito, então, ele vai atuar para te dar esperança quando você já perdeu toda a esperança, toda a expectativa, esperança de salvação das tuas famílias, daqueles que você está intercedendo. Isso para Deus, não há impossíveis para Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele dá vida àquilo que está morto, não é? Ele dá vida àqueles projetos que estavam sepultados, aquilo que você já colocou no arquivo morto da sua vida. Ele vem e gera vida, e transforma, e te ergue do pó. Ele levanta o homem do pó, ele levanta o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes, e ele pega os que não são para envergonhar os que são. Então, em nome de Jesus, creia somente. Você é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, então creia que o Senhor faz o impossível, porque Ele é o Espírito vivificante e transforma a tua vida, a nossa vida, e tudo te irá bem, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. São pensamentos de paz, são pensamentos de bem e não de mal. Tudo lhe irá bem, tudo lhe irá bem, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.
receba a vida em nome de Jesus, receba a vida em nome de Jesus, seja tu uma bênção, seja abençoado, seja transformado. Em nome de Jesus, aquele que estava deprimido, na depressão, pensando em suicídio, em nome de Jesus, receba a vida agora, receba o toque do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus e para a alegria nossa. Aquele que estava com problemas de dívidas, em nome de Jesus, não achando como pagar, em nome de Jesus, ao Espírito vivificante atua agora sobre as tuas finanças, em nome de Jesus, e salda, coloca a tua conta no azul, tira do vermelho e coloca no azul, para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Deus, pois eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Em nome de Jesus, emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado, e as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Em nome de Jesus, seja alcançado pelas bênçãos do Senhor, seja alcançado pelo Espírito vivificante que atua sobre a tua vida, em nome de Jesus. Caminhos sendo abertos, pareciam fechados, parecia sem saída, em nome de Jesus. Pessoas que não sabiam como atitude tomar, que caminho percorrer, em nome de Jesus, que não sabiam o que fazer, em nome de Jesus. Haja luz sobre a sua vida, haja luz sobre a sua vida, os caminhos sejam abertos em nome de Jesus, pois a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Você toma bênção, seja livre em nome de Jesus, seja próspero em nome de Jesus, seja transformado em nome de Jesus, seja guiado pelo Espírito vivificante em nome de Jesus. Amém.